A passagem de hoje é Salmo 23, versículos 1 a 6. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Hoje, compartilharei a palavra de Deus sob o título O que a ovelha precisa saber. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Desejo que todos nós possamos acolher em nosso coração a mensagem que Deus nos entrega por meio deste famoso poema de Davi. Houve um psicólogo chamado Solomon Asch. Ele foi um estudioso que pesquisou o comportamento social humano em meados do século XX. A mais famosa de suas pesquisas é o chamado experimento de conformidade. Como o nome sugere, é um experimento que testou como as pessoas se conformam ao grupo. O experimento se desenrola da seguinte forma: de 7 a 9 pessoas são reunidas ao redor de uma mesa. Então, um cartão como este é mostrado a elas, e uma pergunta é feita a cada pessoa, uma por uma. Entre A, B e C, qual linha tem o mesmo comprimento que a do exemplo? A diferença de comprimento é tão óbvia que qualquer um pode ver que a resposta correta é C. Como a diferença no comprimento das linhas é extremamente clara, em condições normais, a probabilidade de acertar a resposta é superior a 99%. Após a primeira rodada do experimento, na qual 99% das pessoas naturalmente acertaram a resposta, o experimento principal começa. No entanto, naquela mesa, apenas uma pessoa é o verdadeiro participante do teste. Ou seja, alguém que não sabe o que está acontecendo, enquanto todos os outros são atores que colaboram com o pesquisador. Todos já haviam combinado suas respostas antes do experimento. Olhando para o mesmo tipo de imagem, a primeira pessoa dá a resposta errada. Ela diz, é A. Então, a segunda, a terceira e a quarta pessoa também respondem que a resposta correta é A. Ao ouvir as pessoas anteriores darem a resposta errada, que resposta o verdadeiro participante, que está quase no final da fila, dará? Quando nenhum truque foi usado, a probabilidade de acertar era de 99%, o que significa que a chance de errar era quase zero. No entanto, depois de ouvir as pessoas anteriores darem a mesma resposta errada, a probabilidade de o participante dar a resposta errada sobe para cerca de 37%. Isso significa que, embora saiba que a resposta correta é C, depois de ouvir as pessoas à sua frente dizerem é A, quase 4 em cada 10 pessoas seguirão a resposta errada da maioria, em vez da resposta que sabem ser a correta. Elas se conformaram. Talvez seja por isso que existe o ditado: se 3 pessoas conspirarem, não é difícil enganar um homem. Muitas vezes, as pessoas tendem a seguir os outros ou o ambiente, em vez de seguir o que é correto. Talvez pensem que é mais seguro escolher o caminho errado juntos do que trilhar o caminho certo sozinho. A passagem de hoje aborda exatamente esta questão. A quem devemos seguir? A Bíblia nos diz quem devemos seguir. Hoje, vamos examinar o famoso poema de Davi, o Salmo 23, que conhecemos tão bem sob esta perspectiva. As pessoas pensam que, para viver bem e não fracassar, precisam saber muitas coisas. Elas dizem que precisam saber como os tempos estão mudando e como os pensamentos das pessoas estão evoluindo. Dizem que precisam saber quais profissões desaparecerão em alguns anos e quais serão promissoras. Embora não precisem acertar na loteria, dizem que seria bom saber com antecedência quais áreas terão aumento no preço de imóveis ou terrenos.
dizem que é bom conhecer certas pessoas e até pensam que devem cultivar relacionamentos mais profundos com elas. O mundo nos diz que, para ter sucesso, é preciso saber todas essas coisas. Mas será que é realmente assim? Para viver neste mundo, precisamos mesmo saber tudo isso? A Bíblia diz o seguinte sobre isso: basta saber uma coisa. O segredo para não fracassar na vida, para não se perder no caminho, é saber apenas uma coisa. Basta saber quem é o pastor. Basta saber quem seguir, a Bíblia nos diz. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2 da nossa passagem de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Amém. Davi canta: nada me faltará. A razão para isso é importante, porque nada lhe falta. A única razão pela qual ele cantou sentindo que nada lhe faltava é uma só: porque o Senhor é o meu pastor. A razão pela qual posso me deitar em verdes pastos e descansar junto a águas tranquilas, ou seja, a razão pela qual posso trilhar o caminho da vida sem me perder. As pessoas provavelmente dirão: a ovelha precisa saber onde ficam os verdes pastos e as águas tranquilas para sobreviver. O mundo dirá: a ovelha precisa conhecer bem a geografia para saber onde ficam os pastos verdes. E acrescentará: a ovelha precisa acumular várias experiências para, pelo menos, identificar a área onde há águas tranquilas. O mundo ensina que só assim a ovelha terá sucesso e não se perderá. Pensa-se que, de outro modo, ela jamais prosperará. Para sobreviver e vencer na competição, é preciso saber todo tipo de coisa. Quanto mais se sabe, mais vantajoso é. O mundo provavelmente ensinará assim. No entanto, a Bíblia não diz isso. A razão pela qual a ovelha pode se deitar em verdes pastos e chegar às águas tranquilas sem se perder, não é porque a ovelha sabe de tudo isso. A Bíblia diz que a ovelha só precisa saber de uma coisa, e essa única coisa é conhecer o seu pastor. Primeiro, o que a ovelha precisa saber é quem é o pastor. Se a ovelha souber apenas quem é o pastor, ela poderá se deitar em verdes pastos. Se a ovelha conhecer apenas o Senhor Deus, seu pastor, ela poderá ir em direção às águas tranquilas. A passagem de hoje diz claramente: para a ovelha, saber isso é suficiente. A ovelha só precisa saber que o Senhor é o meu pastor. E tudo o que ela precisa fazer é seguir esse pastor. Isso basta. Então, a ovelha nunca se perderá. E a essa ovelha nunca faltará nada. Você deseja que sua vida seja de descanso em verdes pastos e paz junto a águas tranquilas? Que você viva uma vida conhecendo a Deus e seguindo somente a Ele. A esse respeito, há algo que pessoalmente me preocupa ultimamente. É a proliferação da palavra tendência. Hoje em dia, as pessoas se interessam muito por como os outros vivem, e esse interesse se manifesta como tendências ou modas. E as pessoas se esforçam para seguir essas tendências para não ficarem para trás. Em algum momento, essa palavra tendência até entrou na igreja. Certo autor tem publicado um livro todos os anos e no título ele usou as palavras igreja e tendência juntas. O autor deste livro tornou-se famoso através do YouTube e de outros meios, e é uma das pessoas mais influentes do momento, sendo frequentemente convidado para seminários e congressos de igrejas. Eu não penso, de forma alguma, que este livro esteja errado ou que seu autor seja mal intencionado. Pelo contrário, penso que os líderes da igreja devem consultar livros como este. A visão de fora sobre a igreja é objetiva, e por isso, ajuda muito a ver pontos que não são facilmente visíveis quando se está dentro dela. Contudo, o livro deve ser lido apenas como uma referência. O problema é que sempre há pessoas que seguem esses materiais acriticamente. A essas pessoas, eu gostaria de perguntar: a igreja realmente precisa seguir tendências? O padrão da igreja deve ser a tendência?
Se a igreja não conseguir seguir as tendências e ficar para trás, ela se enfraquecerá e desaparecerá? É isso que eu gostaria de perguntar. Amados, não é assim. A igreja deve seguir apenas a essência, buscar apenas a essência. A nossa essência e o nosso padrão é a Bíblia, não as tendências. O que precisamos verificar é: a igreja está seguindo a Bíblia? A igreja está ministrando de acordo com a Bíblia? Assim, devemos viver discernindo bem o que seguir e o que não seguir. Aquele a quem a ovelha deve seguir é somente o nosso Deus. Que todos os membros de nossa igreja reconheçam que o Senhor Deus é o nosso pastor e vivam seguindo-o. Eu os abençoo em nome do Senhor. Então, o que acontece quando discernimos bem a quem devemos seguir e seguimos nosso Deus? A segunda coisa que a ovelha precisa saber é esta. Vamos ler juntos o versículo 6 da nossa passagem de hoje. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Para aquele que discerne bem a quem seguir e o segue, Deus faz com que as outras coisas o sigam. Este princípio é muito importante. Quando seguimos a Deus, as outras coisas nos seguem. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nosso Deus nos promete na passagem de hoje. Aqui, devemos nos lembrar. Precisamos distinguir entre aquilo que devemos seguir e aquilo que nos seguirá. Devemos ter isso bem claro. As pessoas frequentemente confundem os dois. Elas não seguem o que deveriam e, em vez disso, correm atrás daquilo que deveria segui-las, que viria naturalmente. As pessoas tentam seguir o dinheiro, a honra, a popularidade, a aprovação dos outros. A maioria vive se esforçando para obter e alcançar tais coisas. No entanto, essas não são coisas a serem seguidas. São coisas que simplesmente nos seguem. Se seguirmos apenas apenas ao nosso Deus, todas as outras coisas nos seguirão automaticamente. Esta é a vida daqueles que creem. A vida de Davi, o salmista de hoje, também foi assim. Como Davi obteve o trono? Ele perseguiu o trono para tomá-lo, para obtê-lo, para se tornar rei. Não. Davi não seguiu o trono. Davi seguiu apenas a Deus. Ele não planejou uma rebelião para se tornar rei, nem reuniu forças, nem pediu ajuda a outras nações. Davi simplesmente foi para onde Deus lhe ordenou que fosse. E obedeceu quando Deus lhe disse para abandonar algo. É por isso que ele pôde renunciar à ajuda do exército filisteu e deixar a fortaleza de Moabe. Ao fazer isso, Davi não se distanciou do caminho para se tornar rei. Pelo contrário, Davi pôde avançar mais rapidamente por esse caminho. Quando ele seguiu a Deus, a bênção de se tornar rei o seguiu. Ele não se tornou rei por seguir o caminho para o trono. Quando seguimos a Deus, as outras coisas nos seguem. Nós que cremos, devemos discernir bem o que seguir e o que nos seguirá e ter isso bem claro. Frequentemente fazemos o contrário. Não seguimos bem o que deveríamos e, em vez disso, tentamos nos apegar às coisas que não deveríamos seguir. Dessa forma, não podemos ir para os verdes pastos e as águas tranquilas. Também não podemos viver desfrutando da bondade e da misericórdia por toda a vida. Eu os abençoo em nome do Senhor para que sigam fielmente o único Deus que devem seguir e, através disso, desfrutem da bênção de ver as outras coisas vindo naturalmente ao seu encontro. Por fim, que tipo de pessoa é aquela que segue a Deus? Que tipo de atitude ela tem em sua vida? A terceira coisa que a ovelha precisa saber é esta. De acordo com a expressão de Davi no Salmo de hoje, a pessoa que segue a Deus é aquela que sabe colocar o nome de Deus em primeiro lugar, não o seu próprio nome. No Salmo de hoje, Davi invoca primeiro o nome de Deus. Vamos ler novamente juntos o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. O nome do Senhor Deus aparece primeiro neste poema. Embora seja uma expressão poética e uma interpretação literária, podemos descobrir aqui a atitude de quem segue a Deus.
O poema de Davi começa com o nome de Deus, Senhor. O nome do Senhor vem primeiro. Ao iniciar este belo louvor, Davi invocou e registrou o nome de Deus antes de qualquer outra coisa. Que tipo de coração é este que invoca primeiro o nome de Deus? É um coração que diz: Deus, vai na frente, eu te seguirei. No nome de Deus registrado em primeiro lugar, vislumbramos este coração de Davi. A pessoa que segue a Deus é assim. Alguém que consegue colocar o nome de Deus em primeiro lugar em tudo. Que o prioriza em todos os momentos e pensa nele antes de tudo, em cada situação da vida. Parece fácil, mas não é uma tarefa fácil. Porque, em nossas vidas, frequentemente experimentamos o colapso das prioridades que estabelecemos com fé. Muitas vezes, nosso nome teve precedência sobre o de Deus, e os nomes de nossos filhos ou de nosso trabalho vieram antes do nome de Deus. Isso é algo que experimentamos com muita frequência. Deus deve ser sempre o primeiro. O canto de Davi no Salmo 23 ilustra isso bem. Davi invoca o nome de Deus em primeiro lugar. Como Deus responde àquele que coloca o seu nome em primeiro lugar? O versículo 3 nos dá a resposta. Vamos ler juntos o versículo 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Esta é a palavra que examinamos no domingo passado. Deus honra aqueles que honram o seu nome. Porque ele os honra, precisamente por causa do seu próprio nome. Aqueles que invocam primeiro o seu nome, que vivem priorizando o nome do Senhor em suas vidas e que o honram acima de tudo, Deus os guia pelos caminhos da justiça e os abençoa, por amor do seu próprio nome e para a sua própria glória. Davi, por causa do nome do Senhor que ele invocou primeiro, recebeu a bênção de desfrutar plenamente da orientação de Deus por toda a sua vida. Amados irmãos, o que a ovelha precisa saber? Para a ovelha, é suficiente saber quem é o pastor. Mesmo que você não saiba onde estão os pastos, mesmo que não saiba para onde ir para chegar às águas, se você souber clara e corretamente quem é aquele que nos guia, não precisamos nos preocupar em nos perder. Viveremos sempre uma vida em que nada nos faltará. E a ovelha deve seguir esse pastor. Deixe de lado as coisas que você queria seguir, as coisas que tentou seguir, e olhe para o único Deus que você deve seguir. Siga a Deus, o pastor. Então, você experimentará como as coisas que tanto desejava e tentava alcançar passarão, em algum momento, a seguir você. Por fim, a ovelha precisa saber quem é o primeiro. Assim como Davi fez do nome do Senhor a primeira palavra de seu canto, de seu poema, de sua oração, nós também, em nossas vidas, devemos fazer do nome de Deus sempre o primeiro. Como Deus abençoa a pessoa que coloca o nome do Senhor em primeiro lugar e tanto o honra? Por amor desse nome que honramos, Ele nos dará a bênção de nos guiar sempre pelo caminho da justiça, o caminho certo. Nesta semana que começa, vamos lembrar de Deus como aquele que devemos conhecer, aquele que devemos seguir e aquele a quem devemos colocar em primeiro lugar. Vamos viver seguindo a Deus e colocando o nome de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que o Senhor vá à nossa frente e nós o sigamos, e que a bênção que nosso Senhor preparou nos siga. Que esta semana seja uma semana em que vocês vivam desfrutando plenamente da graça e da bênção de serem preenchidos em abundância com tudo o que o nosso Senhor preparou. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos louvar juntos, meditando na palavra que recebemos. Quero ser a alegria do Senhor, renova o meu coração. Faz de mim um odre novo, para que a tua luz possa brilhar. Uma coisa eu desejo, ser a alegria do Senhor. Uma coisa eu desejo, ser a alegria do Senhor. Uma coisa eu desejo, ser a alegria do Senhor. Uma coisa eu desejo, ser a alegria do Senhor. Vamos orar juntos, meditando na palavra que recebemos. Primeiro, olhemos para nossas vidas.
Abandonemos a ganância de querer saber muitas coisas e o coração que tentou seguir caminhos vãos. O Deus pastor é suficiente. Viveremos uma vida seguindo apenas a Deus. Colocaremos o nome de Deus no lugar mais importante, no primeiro lugar. Vamos nos decidir assim e avançar em oração. Oremos, amado Senhor. Obrigado. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nos esquecemos de Ti, o único que é essencial conhecer, por nos preocuparmos com tantas coisas que julgávamos importantes. Ajuda-nos a viver confessando todos os dias que só Tu, Senhor, és suficiente. Reconhecemos que deixamos de seguir a Ti, a quem realmente deveríamos seguir, para correr atrás de tantas outras coisas, crendo que, se seguirmos somente a Ti, Senhor, todas essas coisas nos seguirão. Ajuda-nos a viver seguindo somente a Ti. Reconhecemos que o Teu nome foi muitas vezes deixado de lado em nossas vidas. Ajuda-nos a viver colocando o nome do Senhor primeiro, antes do nosso nome, antes do nome de nossa família, antes do nome de nosso trabalho. E assim, por causa do Teu santo nome, que todos nós possamos viver desfrutando abundantemente da bênção que derramas sobre nós. Obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.